Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor da Tecnofit e hoje eu estou aqui com o Felipe Matos, advogado de formação e empresário do ramo fitness, e o papo de hoje é extremamente importante. Vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados para o ramo fitness. Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Show, Fê, muito obrigado. Bom, vamos lá, Fê. Para quem não sabe, o que é a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados? Tenta explicar aí pra gente. Cara, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018. O objetivo da lei é oferecer segurança jurídica, proteger a privacidade e garantir a transparência no tratamento de dados de pessoas físicas. Legal, então ela é uma lei nova, né, que entrou em vigor esse ano. Você lembra a data certinho? Sim, Vitor, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, então todas as empresas aí já têm que se adequar a essa nova regulamentação. Legal, acho que é bacana falar também que a motivação dessa lei é uma motivação super bacana de proteção de dados pessoais, né? A gente vai falar muito aqui do lado do empresário, do empreendedor, né, sobre como se adequar a essa nova lei, quais são os riscos em não se adequar e tudo mais. Mas é legal falar também da motivação da lei, né? Do porquê ela veio e o porquê ela ajuda as pessoas, e acho que todo empresário é também pessoa física, né? E é legal entender um pouquinho sobre o que ela faz, qual é o objetivo dela, né, Fê? Perfeito, Vitor. A lei ela tem a finalidade justamente de proteger e regulamentar todo o tratamento, armazenamento, coleta, transferência, dentre outros manuseios aí de dados pessoais, né? E o que são dados pessoais? São aqueles dados de nome, RG, CPF, dados que individualizados eles conseguem identificar uma pessoa, né? Então, o objetivo da lei é justamente esse, trazer essa segurança para o tratamento de dados. Legal, então acho que como pessoa física, né, é legal a gente ver que essa lei ela vai nos proteger de muitas coisas que talvez hoje a gente não esteja protegido, totalmente protegido nessa questão dos nossos dados pessoais, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o lado do empresário e até voltando um pouquinho pro ramo fitness, né? Como que a LGPD impacta no negócio do fitness, seja um personal trainer ou uma academia, um box de crossfit, um estúdio? Como que você vê a LGPD impactando esse negócio e quais os possíveis riscos, né, que a LGPD traz para o nosso público? Vitor, é comum que as pessoas interpretem a lei, né, de modo a entender que apenas empresas de tecnologia ou empresas que tratam grandes volumes de dados, elas devem se adequar, mas não. Toda e qualquer empresa, qualquer CNPJ ou pessoa física, né, seja pública ou privada, que faça tratamento de dados pessoais, ela deve se adequar à lei. Tá? Então, a gente levando em consideração uma academia, a academia faz a coleta aí de vários dados como biometria, seja facial ou a digital, dados como nome, CPF, e-mail, idade, dados de saúde relacionados aí a avaliações físicas e tudo mais. Então, de fato, o negócio fitness ele deve se adequar à LGPD por conta de tratar tantos dados relacionados a dados pessoais. Legal, acho que esse é um ponto super importante de entender, né? Não é porque a gente é uma empresa pequena, porque eu tenho uma academia pequena e tal, que eu não devo me adequar a essa lei, é sim para toda e qualquer empresa que existe, né? Perfeito. Legal. Queria entrar um pouquinho na questão dos riscos, assim, quais são os riscos para quem decidir não se adequar ou postergar essa adequação, ou achar que essa lei não é para você? Que riscos que eu posso correr se eu tiver esse tipo de interpretação? Legal, Vitor. Desde a entrada em vigor da lei, as proteções individuais por ressarcimento por conta de vazamento de dados, elas já estão acontecendo no Brasil. Inclusive, a gente já teve um primeiro caso que aconteceu em São Paulo recentemente. Então, muito embora não exista ainda a ANDP, que vai ser o órgão que vai regulamentar esse tipo de fiscalização, as multas elas já estão acontecendo por conta de pretensões individuais aí de ressarcimento. Mas a lei prevê multas
que vão aí entre 2% do faturamento anual da empresa até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, a lei ela prevê sanções realmente muito altas, né? Multas muito altas. Então, de fato, além de você poder levar multas aí que são bastante significativas, você corre o risco de ter a suspensão do teu negócio até que você regulamente todo ele para se enquadrar à lei, e também o risco da publicização aí da sua infração, de modo a manchar aí a imagem do teu negócio, né? Uma vez que você vai ficar conhecido por ser uma empresa que eventualmente vazou determinados dados. Então, as sanções elas são bem graves e trazem aí um grande risco para o negócio. Legal, acho que é bacana explicar um pouquinho sobre essas pretensões individuais de ressarcimento, né? Essas são aqueles casos em que você vai ser processado por um possível cliente ou aluno que se sentiu exposto, né? Que teve, você comentou, alguma infração. Então, apesar de as multas grandes, essas, né, de até 2% do faturamento anual, de 50 milhões, números expressivos, essas multas ainda não estarem acontecendo, já existem casos no Brasil recentes aí de processos de causas sendo ganhas, né, pelos clientes. E daí, claro, são multas menores, às vezes né, bem mais baixas do que esses números que a gente falou anteriormente, mas que vão minando o teu negócio. E além das multas financeiras, esses outros riscos, né, que o negócio fica exposto acabam sendo até maiores. Imagine você ter que paralisar suas operações por tempo indeterminado até que você consiga colocar tudo nos trilhos, né? Então você vai ter que fechar as portas por um tempo e além disso ainda ter que se retratar, né, publicamente sobre o que aconteceu. Isso pode manchar muito a sua marca a ponto de você nem conseguir se reerguer depois. Então a gente está falando de riscos super relevantes para o negócio, né? Vamos entrar agora na parte mais prática. Pô, eu entendi, né? Eu sou gestor aqui de uma academia, de um box, de um estúdio, entendi o que é a lei, entendi que ela é para mim, entendi os riscos, né, que eu me exponho se eu ainda não me adequei. Estou querendo entender mais sobre o assunto. Quais são algumas dicas, alguns passos assim que você pode passar para o pessoal para que ele entre no caminho de se adequar? Os primeiros passos para que ele entre numa adequação aí quanto à LGPD. Perfeito, Vitor. O primeiro passo é o mapeamento dos dados. Então, você entender o fluxo da informação dentro da tua operação. Como você recebe esses dados, aonde você os armazena, se de fato você precisa armazenar esses dados. Então é simples, pega um papel e uma caneta e tenta entender todos os momentos aonde você utiliza dados, né? Aonde você os coleta, como você os coleta, por quem eles são coletados, para que eles são coletados, se de fato você utiliza eles na tua operação ou não, se eles são descartáveis. Então assim você vai ter um entendimento do que você precisa fazer a partir daí. O segundo passo é a identificação dos riscos. Depois de ter analisado e mapeado todos esses riscos, você vai identificar, olhando para o teu negócio, se você já tem lá uma política de privacidade que está pronta, que está adequada à LGPD, se você tem uma política de condutas internas, por exemplo, onde seus funcionários, seus colaboradores têm uma noção do que eles precisam fazer no dia a dia para que eles mantenham adequados, né, a tua empresa adequada à legislação. Fazer uma análise do teu contrato, ver se o teu contrato está atualizado, se as cláusulas deles dos teus contratos já prevêem o que a LGPD exige. Se a tua infraestrutura está tudo de acordo, né? Ou seja, se a tua captura de fotos, o teu armazenamento de dados biométricos está tudo ok, se os teus arquivos físicos estão protegidos, quem tem acesso aos teus arquivos físicos e a partir daí quais processos vão ser criados para que essas pessoas determinadas tenham acesso a esses dados, né? Desse modo você vai conseguir identificar e minimizar os riscos na coleta e armazenamento e tratamento desses dados. Então nesse segundo passo a gente precisa olhar para o papel que a gente rabiscou na fase anterior e tentar olhar para em que pontos a gente pode estar submisso aí a alguns riscos, né? Pô, lá nas minhas políticas, eu tenho política de privacidade? Não tenho? Marca lá, estou em risco. Minhas condutas internas, eu tenho treinamento com os meus funcionários conhecem a LGPD, eles sabem o que tem que fazer, eles sabem o que não podem fazer.
não sabem, nunca fiz isso com eles, estou em risco. Marca também que isso precisa ser feito, né? Meus contratos são atuais, foram feitos com apoio legal de alguma pessoa, de algum advogado que conhece sobre isso, ou são contratos antigos que não estão adequados? Não tá? Marca lá. Tá com problema também, tá correndo risco. Tua infraestrutura, qualquer tipo de serviço externo e terceiro de software que você usa, esses fornecedores estão adequados? Tua parte física, que nem você falou, os armários têm chaves, aonde você guarda os contratos, as fichas de exercício, quem tem acesso a isso, né? Você tem protocolos para lidar com essas coisas? Não tem, é tudo aberto, qualquer um tem acesso, marca lá também, é outro ponto que você está correndo risco, né? Bom, vamos lá, próximo passo. O próximo passo, Vitor, é você entrar de fato ali na implementação dessas condutas e desses procedimentos e processos que vão trazer a adequação da tua empresa. Lembrando que até aqui a gente trouxe de uma maneira bem simplificada, né, o que precisa ser feito e que de fato você conseguiria realizar essa primeira etapa sozinho. Muito embora desde já fica aqui o nosso conselho para que você busque uma consultoria ou uma assessoria jurídica para realizar esse teu projeto de implantação, mas no passo 3, de fato, você vai precisar desse apoio, porque aqui entram as necessidades de elaboração de políticas de privacidade, de políticas internas de conduta, de contratos. Então, de fato, nesse momento você vai precisar de um auxílio jurídico para que você consiga elaborar todos esses termos, todos esses contratos e cláusulas da maneira adequada, né, já enquadrando aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a implementação das condutas que foram analisadas nos passos anteriores nada mais é do que você entrar a fundo e realizar, né, a implementação do que você constatou que era necessário, de que você corria risco nas 2 primeiras etapas ali. Então, criar a tua política de privacidade de fato, ajustar o teu contrato, revisar os teus contratos com terceiros, realizar uma análise de vulnerabilidade do ponto de vista de segurança da informação, entender se o teu software está preparado para receber informações e dados pessoais dos teus clientes, ter termos de consentimento para lidar aí com menores, ou até para utilizar determinados dados, né, com o consentimento do teu público. Então essa fase ela consiste de fato em colocar a mão na massa e realizar a implantação do que é necessário. O quarto passo consiste em treinar e sensibilizar a tua equipe a respeito do que é LGPD e de quais são os riscos e a importância que a lei traz para o teu negócio. Então, certificar de que toda a tua equipe entende o que é a LGPD, né? Treinar a tua equipe sobre os teus processos que impactam na LGPD. Então, com a criação aí dos processos para armazenamento de dados, para coleta, para níveis de acesso a determinados dados, você vai precisar treinar o teu time e manter ele sempre atualizado, né? Lembrando que esse treinamento não é só sobre o que é LGPD e como ela funciona, né? Nessa fase, como ela é após uma implantação de algumas melhorias, de algumas correções nos processos, essa é a fase de você explicar para a equipe, treinar ela em o que mudou, né? Muitas coisas mudam depois dessa implantação, depois de você estar adequado, né? Possivelmente muitas coisas mudam. Então essa é a fase de você explicar para a equipe quais são os novos processos e o que eles têm que se atentar dali em diante, né? Exato, e não existe uma receita de bolo, né, Vitor? Cada empresa ela vai seguir um padrão diferente, então o teu negócio vai ter que se adequar de acordo com o segmento que você está, e você vai ter que treinar o teu time para se adequar de acordo com as mudanças e implantações que você fez dentro do teu negócio. Apesar da gente estar tentando passar aqui um passo a passo, né, um beabá, essa adequação ela não é igual para todo mundo, né? E mesmo dentro do fitness, cada empresa é uma empresa. Então,
Por isso que é super importante esse aconselhamento jurídico, a busca aí de especialistas para ajudar em todo esse processo, principalmente na fase da implantação em si. Né? Perfeito, Vitor. Aí a gente consegue ter exemplos claros, né? Determinadas empresas do segmento fitness, elas lidam com biometrias faciais e digitais. Outras lidam com check-ins. Algumas empresas do segmento, elas coletam atestados médicos, outras não coletam. A gente ainda tem aquelas que fazem avaliações físicas, então mantém uma gama de dados de saúde armazenados, né, em arquivos. Então tudo isso muda de empresa para empresa e faz com que cada negócio precise tomar aí as suas rédeas para conseguir se adequar da maneira correta. Então a gente traz para vocês como quinto e último passo a governança. A governança nada mais é do que você revisitar com frequência os processos e os documentos que você criou ao longo da tua fase de implantação para poder se certificar de que o programa de conformidade de proteção de dados está atual, está funcionando, está de acordo com o que a lei exige. Boa, esse último passo comum, né? Acho que mesmo sem a LGPD ele já deveria acontecer, que é manter sempre os olhos abertos para possíveis atualizações, mudanças, melhorias que você deve realizar na parte jurídica do teu negócio. Perfeito, né? É o que a gente chama de compliance, né? Você manter a segurança aí do teu negócio em relação ao que a lei exige. Maravilha, eu até adicionaria um sexto passo aí, que é continue estudando, né? Para quem está nos ouvindo aqui já é um passo super legal de estar consumindo esse tipo de conteúdo, mas acho super importante, a gente ainda está no começo, né, do vigor da lei, não se encontra muito conteúdo, né, sobre a adequação em si, a gente ouve muito falar sobre os riscos, as multas, o vigor da lei em si, ainda não existe muito conteúdo sobre como se adequar e, né, conteúdos para ajudarem os empresários aí a passar por essa adequação. Mas se manter nessa busca é bem importante para evitar qualquer tipo de problema ou risco futuro. Felipe, obrigado pelo papo, te agradeço demais e até a próxima. Obrigado, Vitor, queria agradecer o convite. De fato, pouca gente tem produzido conteúdo acerca desse tema e vocês são pioneiros nesse segmento, então parabéns e muito obrigado. Um abraço, Fê. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tecnofit Talks, seu papo de gestão.